Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Juventus e Barcelona. A Juventus tá sendo injusta com o Gatti, vai vender o Savona. Por favor, meus amigos, alguém entrega uma bússola para a Juventus. A Juventus está totalmente perdida. E o Barcelona quer vender o Fermín López e o Ter Stegen. Vamos falar do Barcelona, do mercado do Barcelona, como o Barcelona tá se movendo no mercado. Calma, torcida do Barcelona, calma. Rapaziada, o Barcelona, gente, a gente pode esquecer que o Barcelona ganhou tudo na Espanha e semifinal de Champions League, desclassificado com gols finalmente. Ou seja, não precisa de uma reformulação, não. A gente vai falar de Barcelona já já. Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal, tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Juventus. Primeiramente, alguém dá uma bússola pra Juventus. Outra coisa. Caraca, cara, como a Gazeta caiu, né, rapaziada? A Gazeta agora é só show de fake news. Show de notícia, cara, claramente inventando. Cara, inventar Atlético de Madrid, Vlahovic, novamente falando de Tonali. Gente, é impossível, rapaziada. Cara, impossível no futebol é complicado. Mas se tem algo que beira o impossível, é tirar o Tonali nesse momento do Newcastle. Rapaziada, eles vão pedir um dinheiro inacreditável. Ah, mas coloca o Douglas Luiz no acordo. O Newcastle não vai querer. O Douglas Luiz, ele tem um perfil de jogo que não serve para a forma do Newcastle jogar. Se fosse, cara, talvez um Aston Villa, um jogador do Nottingham Forest, do Leicester, do West Ham, talvez de um Brighton, talvez, cara, aí sim, beleza. Até um time... Cara, se o Chelsea não tivesse tão lotado de meio campo, talvez ofereceu o Douglas Luiz por um Renato Veiga, pau a pau, valeria a pena. Mas o Newcastle não vai querer o Douglas Luiz, gente. E a Gazeta, novamente, essa notícia sai na imprensa, não é verdade. Por exemplo, ó, Fratesi. Cara, o Fratesi é um bom nome pra Inter. Novamente, o Fratesi é um dos poucos desses todos campistas que tem na Itália, que eu acho que realmente tem nível elite Europa. Hoje, eu não acho que Rovella tem nível elite Europa. Eu não acho que Ricci tem nível Europa. A grande maioria que tá na Itália, eu não acho que tem nível elite Europa. Nível Juventus. A Juventus, pela história da Juventus, ela é nível Europa. Por isso que eu falo, Gyökeres, Massa, Jonathan David. Por isso que eu falo isso da Juventus. O Fratesi seria uma boa, mas, cara, a Inter venderia pra Juventus? Seria um preço bacana? Hoje o preço do Fratesi, gente, é 30, 35. Mas eu tenho certeza que a Juventus vai pedir 40 mais pra Juventus. A Inter vai pedir 40 mais. Aí vale a pena inflacionar o mercado? Quer queira, quer não, você tem Koopmeiners, Miners, você tem Douglas Luiz, você tem Keffer Thuram, você tem Locatelli. Não é melhor pegar esse dinheiro junto com a venda do Vlahovic? Você tem que vender o Vlahovic e trazer um Gyökeres. Novamente, rapaziada, esse elenco da Juventus não é ruim. Precisa de uma direção melhor, um treinador melhor, melhores ideias e de jogadores que realmente cheguem e melhorem o nível. Aí, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, Lazio quer 45, 40 milhões de euros para vender o Nuno Tavares. Se a Juventus, não tô nem falando pra Juventus contratar o Nuno Tavares. Eu tô falando, se a Juventus gastar 35, 40 milhões de euros no Nuno Tavares, eu paro de falar de Juventus. Parei. Nunca mais eu falo de Juventus. Se a Juventus, não tô falando contratar o Nuno Tavares. Eu tô falando de gastar 35 a 40 milhões de euros. Se gastar isso nele, eu parei. Eu parei de falar de Juventus. Parei. Aí, literalmente, refunda a Juventus. Refunda. Bota lá pra 5ª divisão e vai subindo de novo pra ver se o juízo volta. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. Loucura total. Aí vamos lá, rapaziada. As polêmicas de ontem. Vender o Bangular e vender talvez o Savona. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. E vender o Savona. O Savona eu não venderia. Quando saem aqueles rumores de City, aí eu, vixe. Ele não é jogador nível City. Agora,
O Savona é um jogador sólido, que é físico, grande, bom defensor, e é um jogador de elenco, para desenvolver, para ter no elenco. O Embangulá, eu venderia o Embangulá para trazer um jogador que faça a diferença. Eu não sou contra você vender o Embangulá, por exemplo, a situação do Gatti, até tem aqui, ó. Que o Gatti tá perdendo a paciência com a Juventus. Pra quem não sabe, gente, o Gatti só tem mais 1 ano de contrato. Ele tá no último de contrato. Tinha uma renovação encaminhada, não foi assinada, o negócio esfriou. Aqui fala que o Gatti tá perdendo a paciência e o Comoli deixou a renovação dele para depois do Super Mundial. O Napoli tá muito interessado. Aí o Nico Schira, muito alimentado também por empresário, falando que já tem uma proposta do Napoli por ele. Eu não duvido o Napoli ter por ele, mas a gente sabe que tem muito esse fumaça de empresário e que o Gatti tá insatisfeito. Aí vamos lá, Gatti em Bangulá. Eu não sou contra você vender, por exemplo, o Bangulá e o Gatti. Mas você tem que trazer jogadores que façam a diferença. Por exemplo, se eu fosse a Juventus, o Gatti ele representa algo a mais para a torcida da Juventus. O Gatti é o torcedor em campo. Eu entendo tudo isso. Mas, cara, eu venderia o Gatti para trazer um zagueiro. Para trazer um zagueiro que carregue a defesa. Porque, gente, o Bremer, quando o Bremer machucou, a zaga da Juventus se perdeu. O Lloyd Kelly não se pagou. O Kalulu foi uma boa contratação. Jogando no bom nível. Foi uma boa contratação. Kalulu. Mas depois que o Bremer se machucou, a zaga nunca mais estabilizou. Ou seja, com o Gatti, a mesma coisa. Venderia o Gatti para trazer um zagueiro que faça a diferença. Eu já comentei. O Bekelma do Bolonha tá aí. Quem veio do time parecido? O Bremer, não veio do Torino. O Bekelma do Bolonha tá aí. Combina muito bem com o Bremer. Faz as duas raias. O Lucumi também pode ser um cara canhoto, físico. Cara, vender um Gatti, inverte, traz um Hincapié. Traz alguém de nível. Traz um Ordonhas, que é um baita prospecto do Bruges. Hoje você contratar um Ordonhas faz mais sentido, entendeu? Ordonhas, um potencial muito grande. Ou você faz de tudo e traz o Leone. Até fala aqui, ó, que a Juventus quer voltar ao Made in Italy, ó. Leone. Comuso, eu ainda preciso ver mais do Comuso. Tonali, Fratesi, Raspadori. O Raspadori é uma boa ideia pra jogar de 10. Pra jogar de 10. Donnarumma é muito difícil, rapaziada. Salário alto. Você ter lá o Di Gregório. Cara, pra mim, especular goleiro na Juventus com a temporada que o Di Gregório fez é criminoso. É criminoso. Literalmente criminoso. Belezinha? Mas, por exemplo, trazer um Leone. Ou você traz um talento de elite, como o Leone. Não acho o Ordonhas elite, mas é um baita prospecto. Esse Enzo Boiomo, do Osasuna. Você viu o Fabrício Romano falando dele? Eu tenho um vídeo dele aqui que eu comparo esse Enzo Boiomo, uma espécie de Upamecano. Esse camaronês é bom. A multa é pouca pelo Enzo Boiomo. Ele é tipo um pamecanozinho, sabe? Esse Enzo Boiomo. Eu acho que tem espaço para melhora se você vende um Gatti. Tem espaço para melhora. Dá para trazer um zagueiro que sustente a zaga ao lado do Bremer. Que também que fortaleça, que realmente traga um nível a mais. Por isso que eu não sou contra. O Savona eu sou contra vender, porque tem potencial aqui. Tem potencial para mais. Em Bangular, eu venderia ele, mas para financiar o Gyökeres, talvez vender o Nico Gonzalez, para trazer outro ponta, trazer uma ADM, trazer realmente jogadores de impacto. A Juventus, gente, eu já falei para vocês, esse negócio de oportunidade de mercado, isso é muito coisa de final de janela. Tem que trazer impacto. Tem que trazer impacto. Aí eu vejo aqui a Gazeta, Conrad Harder. Gente, o Conrad Harder, ele é o reserva do Gyökeres. Ele vai receber a oportunidade dele agora. Por exemplo, ó, o Jonathan David é muito caro, velho. Salário alto, comissão cara. Novamente,
já que é pra fazer um investimento tão grande no Jonathan David, Gyökeres, velho. Gyökeres. Cara, pra liderar a linha ofensiva, pra potencializar o ataque. Novamente, eu vou bater nessa tecla. O elenco da Juventus não precisa de uma grande revolução. Precisa de 2 ou 3 jogadores nível Juventus. Um Leone na zaga, um Bekelman na zaga, talvez um Enzo Bonhomo, um Ordões. Tem jogador talentoso, barato, de impacto. Com talento, com potencial, com teto. O Gyökeres no ataque. Tem jogador aí, tem talentos. Fazer um Fratesi pro meio campo, pode ser um 8/10. Você contar com evolução, ainda mais evolução do Kefren Churran. Tem o próximo passo do Yildiz. Talvez manter o Kolo Muani emprestado ali, fazer um 3-5-2, Kolo Muani e Gyökeres. Você pode fazer um 3-5-2. Talvez manter o Sérgio Conceição, usar ele mais como ala. Dá pra Juventus montar um time foda. Dá pra Juventus montar um time foda, meus amigos. Barcelona, rapaziada, vamos falar de Barcelona. Vou fechar aqui Juventus. O De Jong fala que eu acho que vou renovar meu contrato com o Barcelona, mas você não pode dizer isso 100%. Se tudo for bem, vai acontecer. Eu espero que aconteça. Eu estou feliz no Barcelona. Em relação ao De Jong, rapaziada, tem uns rumores aí. Ele tá tentando se separar do atual empresário dele, o Ali Dossum. Por isso que a renovação tá meio que parada com o Barcelona. Tá meio que parada. Belezinha? Em relação ao Barcelona aqui, ó. O Barcelona não quer vender o Fermín Lopes. Mas se o jogador pedir pra sair por questões financeiras ou esportivas, o clube não vai parar ele. Até fala, o Flick tem muita confiança no Fermín Lopes. Em relação ao Ter Stegen, ó, o Fabrício Romano. O problema é complicado. O problema é complicado. Ele quer ficar no Barcelona. É o que ele fala publicamente. Até os seus agentes confirmam isso. Não vai ser fácil para o Barcelona encontrar uma solução para ele. A decisão, ó, já foi acordada dentro do clube para o Ter Stegen sair. De uma maneira que satisfaçam ambas as partes. A diretoria acredita que o Flick pode convencer o Ter Stegen a sair falando que ó, o Johan Garcia vai ser o titular. Ou seja, o Flick vai comunicar ao Ter Stegen que o Johan Garcia vai ser titular. Aí o Ter Stegen vai ter que... Rapaziada, ó. Eu não culpo o Barcelona. Até bom deixar isso claro. Eu não culpo o Barcelona de preferir um goleiro jovem, com potencial e já muito bom como o Johan Garcia. Rapaziada, o Johan Garcia, para a idade dele, é muito bom. Muito bom e barato. E barato. Não culpo. O que eu fico puto com a imprensa de Barcelona, com a forma que o Barcelona leva as coisas, é a sujeira, é a covardia, é a desonestidade, vazando pra imprensa, praticamente expulsando o cara. Não é legal, cara. Por exemplo, o Deco nem falou pro Ter Stegen, ninguém comunicou o Ter Stegen. Custa chegar pro Ter Stegen e falar, ó, cara, a gente não conta mais com você. A gente não conta mais com você. Não conta. Vamos te ajudar, vamos trabalhar junto pra achar o melhor caminho pra você. Vamos trabalhar junto, não precisa ser publicamente. O problema é que o Barcelona fica vazando essas coisas pra esses caras do mundo deportivo, aí joga a torcida contra o cara. E é isso que tá acontecendo. Estão jogando a torcida contra ele. Eu acho isso paia. Dá pra você levar melhor a situação. O jogador quer ficar, ele joga no Barcelona, ele sabe que ser titular no Barcelona, ele vai pra Copa do Mundo ser titular. Isso que eu acho paia. A maneira que o Barcelona leva a situação, vaza pra imprensa. Porque, gente, esses vazamentos é pra prejudicar o jogador. O jogador quer ficar, ó. Os empresários dele confirmam isso. Novamente, eu não tenho nada contra o Barcelona contratar o Johan Garcia. Ter Stegen, cara,
Ó, ele vai ser o titular, cara. Vamos trabalhar junto aqui pra encontrar uma solução pra você. Vamos se ajudar? Mas não. Vaza pra imprensa. A imprensa noticia de maneira suja. Isso que eu fico louco com a imprensa de Barcelona. Não esqueçam que eu tô certo nessa. Lembra o que fizeram com a minha lourinha do Tchan? Com a minha lourinha do Tchan? Lembra o que fizeram com ele? Vazaram o contrato desse maluco. Esse aqui pode dizer que ama o Barcelona. Esse aqui pode dizer. Esse aqui, ó. Pode dizer que ama o Barcelona. O que esse cara passou. Lembra que ele chegava no CT, tinha um monte de bobão. Baixa salário, baixa salário. Chegava no CT do Barcelona, um monte de torcedor gritando pra ele baixar salário. Os caras vazaram o contrato dele. Vazaram. E ele, não, quero ficar dando o melhor pelo clube, dando a vida, jogando muito. Aí hoje tá aí, todo mundo, renova, De Jong, renova. É sujo. O que a imprensa de Barcelona faz é sujo. Eu não tô falando que é o Barcelona, apesar que muita coisa é alimentada lá de dentro. Mas a imprensa de Barcelona, ela é especialista nisso. Especialista. Em relação ao Fermín Lopes, se eu fosse ele, não sairia, ó. Tenha a confiança do Flick. Ele vai ter minutagem. Gente, o Fermín vai ter minutagem. O Dani Olmo, na teoria, é o titular. Mas o Dani Olmo, vocês sabem, não é um jogador que tá sempre saudável sempre. Você com o Dani Olmo, você não consegue jogar 2 vezes por semana. De maneira frequente. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Você não consegue. Eu acho que o Fermín deveria ficar, ó. O Flick gosta dele. Ele é um cara que vai ter minutagem. O Fermín pode quebrar um galho de ponta se precisar. Eu acho que ele deveria ficar agora, novamente. Agora, o Barcelona não vai parar ele em caso de venda. A gente sabe como é que funciona o Barcelona, né, rapaziada? A gente sabe. Eu manteria o Fermín Lopes. É um jogador que cresceu muito dentro de um ano. Cresceu demais. Evoluiu bastante. Evoluiu bastante. Se tornou uma peça fundamental. Ele, Ferran Torres, Eric Garcia. Apesar que a torcida sempre quer mais. Sempre quer contratar. O Fermín Lopes se tornou... Com o Fermín Lopes, o elenco do Barcelona é mais forte. Então, se eu fosse ele, não teria tanta pressa de sair. Não. Fica mais um ano, evolui mais. Tenta conquistar a titularidade. Eu acho ele pior do que o Dani Olmo. Eu acho que o Dani Olmo tem que ser titular. Mas eu não sou cego. Eu mudo de opinião. Se ele me provar dentro de campo que ele merece ser titular, ele é titular. O futebol tem dessas. Você se prova com trabalho duro. Olha o Rafinha. Rafinha estava praticamente fora do Barcelona. Iria para a Arábia Saudita. Chegou o Flick, ele trabalhou, colocou uma temporada de praticamente bola de ouro. Em relação ao mercado do Barcelona, gente, ó, o Barcelona vai navegando nesse mercado com calma. Tem o fair play financeiro. O Barcelona vai deixar muita coisa se arrastar. Johan Garcia, aí já saiu notícia que o Deco tá focando mais em saídas. Vamos ter calma com o Barcelona. O Barcelona vai fazer 2 ou 3 contratações, contando com o Johan Garcia. Tamo junto.